E aí, meus super bidos, e aí, meus bidos autoritários. Bom, galera, hoje eu estou aqui em praticamente uma continuação da semana passada, né? Já que semana passada eu falei sobre a fase do Jon Kent como Superman e do Clark no mundo bélico. E agora eu estou para falar de uma história que ocorre entre essas duas histórias, entre essas duas fases, e que saiu junto com os volumes do Superman, né? E que eu decidi fazer separado exatamente por ser uma história à parte, uma história que dá pra você ler só ela e não ler mais nada do Superman. Mas fica uma curiosidade, por que ela saiu junto com essas outras histórias? E aí, durante o vídeo, eu vou explicar. Então bora lá falar sobre Superman e Authority. Estou procurando pessoas habilidosas que são forçadas a viver além da lei, além do consenso. Pessoas com algo a oferecer, que querem fazer a diferença. Pessoas que conseguem duplicar os poderes que eu perdi. Pessoas que podem me substituir. Você não tem pra onde ir, Black. Nada pelo que viver. Mas poderia ficar aqui. Poderia parar de fugir. E juntos nós poderíamos fazer algum bem. Nesta literal minissérie, acompanhamos um Superman que aparenta estar mais velho, com seus poderes enfraquecidos. Assim, diante de como a Terra se encontra atualmente, ele decide formar um time diferente de todos que ele já participou, em busca de um resultado diferente para os problemas do mundo. Nessa, seremos apresentados a personagens de escalão B para C, que vão necessitar de um breve conhecimento seu sobre eles, já que a maioria não tem uma origem ou explicação definida de quem são. Apenas nos é entregue algo mais superficial, de modo que seja possível prosseguir com a leitura. A partir disso, Grant Morrison desenrola sua trama com maior foco na busca por cada integrante da equipe, de modo que a gente vá simpatizando com essa formação fora do habitual, ao mesmo tempo que acabemos compreendendo aos poucos o que está acontecendo, seja com o Superman, a atualidade em que ele vive e a sua motivação para fazer o que está fazendo. Porque se tem algo que precisa ser esclarecido aqui, é que ler o que Morrison escreve não é uma tarefa fácil. Isso claramente é uma opinião minha. Pode ser que para outros seja mais fácil, não seja tão difícil assim. Mas eu tenho que dizer que não foi uma leitura muito fácil para mim. Porque o autor fala como se a gente conhecesse essa terra, ou o que está acontecendo com ela, ou o que vai acontecer. Sendo algumas coisas explicadas depois, né? Ele fala de várias coisas como se a gente soubesse, e algumas ele realmente vai trazer uma explicação mais pra frente. O que não necessariamente você vai entender. Até pela maneira dos personagens dialogarem de uma forma que fica meio inexplicável. Sabe quando você assiste aqueles seriados e tem um personagem super inteligente que fala de uma forma diferente e aquele personagem que é mais como a gente e às vezes ele se questiona o que o outro falou e o outro tem que falar de uma forma mais normal pro outro entender? Então, nesse quadrinho, todo mundo fala igual o cara inteligente, mas não necessariamente como se eles fossem inteligentes, entende? Eles falam de uma forma diferente do comum, do que a gente tá acostumado. E aí você fica meio, tipo, perdido, sabe? Tipo, os personagens têm personalidades diferentes, então por que eles estão falando tudo da mesma forma, como se eu fosse entender? E só pra não parecer que eu sou o cara mais leigo do mundo, eu vou dar um exemplo aqui das obras de Tom King, chamada O Omega Man e Visão, que são obras que você chega e você não entende bolhufas do que tá acontecendo, mas quando você termina, você compreende, você sacou tudo que você leu. E isso foi algo que eu não senti aqui. Tinha horas que eu simplesmente segui em frente apenas, entende? Aqui, Morrison utiliza muitos personagens como se já os conhecêssemos, o que eu dei graças a Deus por ter pesquisado uma vez sobre a dupla Meia-Noite e Apollo. Da mesma forma que eu fiquei bem satisfeito de ter visto a série Stargirl, porque dois grandes vilões tiveram certa relevância aqui. E por fim, tem um homem chamado Black que eu tive real interesse para ver a sua personalidade em outras HQs, porque ele me trouxe super a sensação de ter sido inspirado no Constantine. Será que eles não podiam usar Constantine nesse quadrinho? Tanto pelo prazer dele fumar, quanto pelo visual e a forma com que ele lida com as situações. Talvez ele só seja muito parecido com o Constantine mesmo. Por fim, devo dizer que o Grant me divide no seu modo de contar a história. Por um lado, eu amo o quão dinâmico e divertido é a forma que ele conta a história e não traz tempo para você poder respirar, para você tirar um pouquinho de fôlego. Por outro, me vem a sensação de que era para ter mais do que 4 edições para que a gente pudesse criar um vínculo maior com o time, que como personagens individuais são bem diferentes e legais, além do aprofundamento maior que eu gostaria de ter visto com os grandes vilões da narrativa, que eles aparecem muito mais para o terceiro ato e não trazem aquele gosto de satisfação ou empolgação com a própria derrota. Diferente
da satisfação que a arte de Michael Giannini consegue trazer para o leitor com algo que é realmente bem feito, como viram durante todo o vídeo, sabendo muito bem como criar a intensidade de uma cena ou apresentar uma bela coreografia de luta. Eu realmente não tenho muito o que destacar, porque ela é realmente muito bem feita, sabendo brincar bastante com os elementos e referências, além do belo ressalte que as cores de George Belair dão para o todo. Sobre os volumes, eu já comentei sobre eles no review da semana passada quando eu falei sobre as histórias que envolviam o Jon Kent e o Clark Kent no mundo bélico, né? E não essa escrita pelo Grant Morrison. Num todo, eu só posso dizer que logicamente a capa é bonita, a folha é bem feita, e o que é mais legal dessas histórias do Grant Morrison, e que eu acredito ainda mais que deveria ter saído em uma edição única e fechada e os Carnaval, é porque é a única história que ganha mais extras aqui entre essas edições que a Panini lançou, né? Porque explica o que o Grant Morrison queria fazer, as referências que ele queria trazer, então tudo isso agrega bastante para a história de Authority. Mas o lance é, por muito tempo, durante as 4 edições, eu fiquei pensando que era uma história de outro universo, de uma outra realidade. E essa sensação mudou completamente quando eu li a história extra que se encontra no 8º volume. Porque a 8ª história, eu não comentei aqui por quê? Porque ela não é escrita pelo Grant Morrison, ela é escrita pelo Philip Kennedy Johnson, que decide pegar tudo isso que o Grant Morrison fez, esse grupo, esses personagens, e traz conectando com o que ele vai abordar com o próprio Superman, com o que ele vai fazer com o Superman. Não à toa, me impactou bastante quando chegou ao final da história e realmente o Batman aceitou esse novo time que o Superman criou, né? E ao final de tudo, a gente acaba vendo o time exatamente indo e se preparando para a saga do mundo bélico. Só o que acontece? Isso não fazia sentido no começo, porque a forma que o Grant Morrison trabalha essa história é muito como uma história fechadinha, como uma outra realidade, como se o mundo tivesse diferente. Só que, quando você chega nisso, quando você percebe que foi uma fileira, uma continuidade para o Action Comics, aí faz sentido, explica o fato do Superman estar agindo distante de todo mundo que a gente conhece da Superfamília, explica o fato do Jon Kent ter que assumir o manto do pai, o fato de toda a missão envolvendo o mundo bélico que é jogado no final da edição do Authority. Só o que acontece, quando você lê Authority como todo, a forma como o Grant Morrison fala daquele mundo, não fala como se fosse a Terra que a gente conhece, fala como se fosse uma edição que se passasse no futuro. Tanto que nas primeiras páginas, ele brinca com uma história envolvendo um presidente que morreu, entende? Lá nos anos 60, nos anos 30, sei lá, o ano que morreu lá, que foi o presidente muito, né, o Kennedy. E aí, ele brinca com isso como se o Superman tivesse sido afetado por essa morte. E ele faz uma linha cronológica como se fosse uma outra Terra, como se não fosse a Terra que a gente conhece, entende? Então, eu não sei como é que foi no editorial da DC, entende? Se o Philip Kennedy Johnson falou, vou pegar essa história aqui e conectar, porque dá pra conectar com a minha história, ou se o Grant Morrison falou, mano, eu quero fazer uma história que dê pra galera ler sozinho, mas ao mesmo tempo que vai ter conexões aí pra fazer com Action Comics e por aí vai. Porque é isso, se você ler só Superman e Authority, dá pra você ler. Por mais que algumas coisas fiquem um pouquinho soltas, faz parte dessa ideia de novo universo, de uma outra terra. E quando joga a linha ali pro mundo bélico, não joga como se fosse a missão mais importante do Superman. Joga como se fosse, tipo, uma missão do Superman que ele vai realizar entre várias outras com esse novo time que ele criou pra realmente mudar a galáxia, entende? Mas, quando você vai para as edições da Action Comics, o sentido é totalmente outro, já que tudo que o Superman tá fazendo é só pelo mundo bélico, entende? Não é pra ficar salvando todos os outros planetas que existem na galáxia, é pelo mundo bélico. Então, enfim, não sei como funcionou, mas no final é isso, entende? A ideia é que faz total sentido a Panini pelo menos ter decidido lançar Superman e Authority junto com essas edições do Superman. Até porque convenhamos que se ela fosse lançar exclusivamente, provavelmente seria uma capa dura de 70 para 80 reais ou pior, e poucas pessoas leriam. Então é uma gratidão que a gente possa ter lido por aqui mesmo. Concluindo, Superman e Authority é uma história divertida que possui uma arte linda, detalhista e um roteiro que foge dos padrões, soando por vezes bom e outras vezes nem tão bom assim. Mas no fim, ainda traz algo que deixa a sua marca, que representa um grande potencial para mais, para um retorno, e que você terá apenas lendo as histórias do Clark fora da Terra ao deixar o seu filho sendo o Superman.
Bom, galera, é isso que eu tenho para dizer sobre Superman e Authority. É uma história que eu realmente curti a ideia, eu curti o universo, eu adorei o desenho, curti muito os personagens mesmo, porque eu acho que por mais que a apresentação deles seja superficial, eu gosto da maneira que é trabalhado, sabe? Eu acho que no final a gente tem um time tão diversificado que você quer ver mais. Eu acho que a falha tá exatamente em ser tão curta, sabe? No fato de que quando você vai para as histórias do Superman na Action Comics, eles não têm tanto foco assim. O foco deles é exatamente o Clark, é o Superman lidando com o mundo bélico. E aí esses personagens têm a sua atenção, mas não é tão grande assim. E como o que tá acontecendo no mundo bélico é gigante, é péssimo, sabe? Não vai ter tanto foco assim. Enfim, me parece um pouco também desperdiçado, sabe? Um potencial desperdiçado. E aí fica na dúvida, até mesmo como vocês vão fazer isso, porque foi até interessante a leitura que eu fiz, porque eu peguei esses volumes, como eu já tinha todos, e fui lendo só a parte do Authority. E aí depois, quando eu fui ler Action Comics, foi muito interessante, porque a primeira edição da Action Comics do volume 5 termina com o Batman falando com o Clark, falando assim, e aquele time lá que você criou? E se você já leu Authority, você sabe do time. Mas se você não leu, você fica, ué, que time? Mas aí na mesma edição, começa a saga do Authority. E aí fica na dúvida, porque depois das outras edições não vão ter Action Comics. Quando vier a saga do mundo bélico, eles fizeram de jeito que aí já acaba, né? Acaba a parte do Superman com o Authority, o grupo já tá formado, entende? E aí quando você vê o Batman, e aí a edição que eles trazem é exatamente do Batman conhecendo o time, porque ele quer conhecer o time antes deles fazerem a missão. Então, enfim, é muito interessante, não sei como foi que vocês fizeram a leitura. Pra quem não leu, eu recomendo fazer igual eu. Lê primeiro o Authority e depois você segue com as outras edições do Superman. Mas se você leu assim, me fala um pouco como é que foi essa experiência. Acho que pode ter sido um pouco mais divertido, talvez não, talvez sim. Mas pra mim foi legal porque, como foi seguido, foi exatamente como se eu estivesse lendo uma minissérie, um mini especial, uma outra realidade. Mas quando eu sabia de tudo, aí foi muito melhor, eu entendi bem mais algumas coisinhas. Eu até gostaria de reler pra ver se as percepções que eu tive sobre o mundo soariam diferentes, né? O mundo que é abordado pela forma que é abordado pelo Grant Morrison. Então, se você já leu Superman e Authority, deixe nos comentários o que você acha dessa minissérie pelo Grant Morrison, o que você acha até mesmo dela em relação às histórias do John Kent e do Clark no mundo bélico. E não deixe de falar também o que você espera desse grupo, talvez, para o futuro, né? Você acha que eles voltam ou vai ficar só por isso mesmo? Você também acha que foi um potencial talvez desperdiçado? Comente aí que eu quero muito saber, beleza? Agradeço muito e semana que vem eu vou tentar dar uma relaxada em vocês de Superman e trazer algo da Marvel, beleza? Então fiquem tranquilos, valeu, falou! Caramba, vocês viram como é um problema não ter time? Porque eu falei falou e a mão não tava aqui. Aí ficou muito estranho porque eu falei falou, aí eu tive que levantar a mão e fazer isso. Muito estranho, que erro, credo.